Pessoal, boa noite. Eu me chamo Bruno. Eu vou apresentar aqui para todos os processos de inicialização do Linux, tá? Por quê e qual o motivo de estar apresentando isso aqui? Nós temos um trabalho decorrente aí, o curso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, provenientes da matéria de Sistemas Operacionais Abertos, que nos pede que apresente, entenda e faça um trabalho sobre a inicialização dos processos do Linux, ok? Então, por isso, nós vamos fazer essa apresentação. Então, nós montamos um grupo aí com 4 integrantes, todos aí apresentados na tela. Eu, que sou o Bruno, o Fabrício da Silva, o Thiago Santos e a Vitória Gonçalves, para que nós possamos aí apresentar a todos algumas informações. Eu vou começar aqui com um pouco da história do Linux, para que a gente tenha um contexto geral desse sistema operacional, tá? Então, o Linux, de fato, ele começa aí a ser pensado por um estudante universitário chamado Linus Torvalds. Esse cara, pessoal, foi quem de fato criou o Linux. Ah, mas ele criou do zero? Não, ele não criou esse sistema do zero. Esse sistema Linux, que a gente conhece hoje, ele é uma variação do Minix, que era um sistema que o Linus Torvalds usava na Faculdade de Ciência da Computação. Esse sistema Minix, ele servia para que os alunos acessassem um servidor Unix da própria instituição de ensino. E aí, o Linus, não tão contente com esse sistema, ele criou uma derivação e chamou de Linux. Tá? Esse trabalho avançou tanto que chegou um tempo que ele já tinha um kernel funcional em suas mãos. Em 1991, ele decidiu divulgar aí abertamente o projeto. Então, ficou o que a gente conhece hoje, que é esse sistema compartilhado, né? Que aí tem vários usuários que integram aí comunidades e a gente consegue fazer juntos um sistema, ok? Então, passadas essas informações, a gente vai aqui apresentar os processos de inicialização do Linux, tá? Então, como é que começa esse processo de inicialização? Na grande verdade, ele começa na inicialização do computador. Assim que nós ligamos o computador, a primeira coisa que ele vai fazer é carregar um sisteminha chamado BIOS, tá? A BIOS, ela é responsável por fazer algumas verificações e carregar algumas informações aí, tá? Então ela faz a contagem da memória, realiza checagem rápida de dispositivos instalados e aí por diante. Posterior o carregamento da BIOS, consequentemente já carrega-se o sistema operacional. Então a BIOS vai lá e lê o primeiro setor do disco rígido, tá? Que é o de boot mesmo, né? Chamado Master Boot Record, ou MBR. Esse sistema, que é o MBR, ele tem um espaço para apenas um gerenciador de boot. E aí geralmente é instalado NTLBR para o Windows e para o Linux é o famoso Grub, ok? Então esse sistema é que vai ser o grande responsável pela inicialização do Linux e fazer todo aí o gerenciamento dessa aplicação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o kernel, porque o kernel é o próximo a ser carregado depois de acessar o MBR. Então ele acessa e coloca o kernel para funcionar. O que é o kernel? O kernel é nada mais do que o cara que faz a interface entre as placas e o software do computador. Então, tudo que a gente falar de driver, protocolo de comunicação, protocolo de rede que interliga as placas,
com o sistema, a gente está falando propriamente dito do kernel, tá? Então é esse sistema que faz a interligação de tudo isso. Ele torna o computador usável através de mecanismos que facilitam e transformam a comunicação de placa para software, é feita pelo kernel, ok? Falando um pouquinho do processo de init, esse é o primeiro processo a ser iniciado no Linux logo após a carga do kernel, tá? Então, quando é disparado o init, ele continua a carga do sistema. Geralmente ele executa vários scripts que vão verificar várias coisas no sistema, montar sistema de arquivo, fazer configuração de teclado, inicialização de servidores, entre outras tarefas, tá? Então, esse arquivo de init ele é carregado posteriormente ao kernel, tá? Então, isso tudo faz parte do sistema de bootloader. Nós temos a primeira parte do bootloader e nós temos a segunda. A primeira parte do bootloader, ela é somente para achar onde está a segunda. E aí sim, a partir do segundo estágio do bootloader, é que começa aí a carregar as funções do kernel na memória do sistema, tá? Então, partindo aqui para a parte de níveis de execução, o Linux ele tem 7 níveis de execução. Começa no 0, vai até o 6. São todos esses que vocês podem ver aí na tela, tá? Então, o 0 é o nível que o sistema está completamente desligado. O 1, ou o S, representado dessa forma, ele representa o modo de monousuário. O 2, primeiro modo de multiusuário, sem rede. O 3 é o modo multiusuário, esse sim já habilita a rede. Tem o 4, que é não usado, mas pode ser definível. Tem o 5, que é multiusuário também, com protocolo X11. E tem o 6, que é o reboot. Esse nível é onde o sistema fica reinicializando, tá? Então esses são os 7 níveis de execução do Linux, do processo de inicialização. Lá no começo a gente falou de um cara que faz o gerenciamento do boot e assim por diante. Pois é, esse cara aí é de fato o Grub. O Grub, ele é o gerenciador de boot mais popular nos dias atuais. E também é o padrão das maiores distribuições de Linux existentes. Eu vou mostrar para vocês um vídeo daqui a pouco que vai mostrar aí a inicialização do Debian, tá? Mas ele é usado em vários outros sistemas, o SUSE, o Red Hat, o Fedora e assim por diante. Ele é muito comum e muito utilizado aí, tá? Quais são as vantagens mais perceptíveis no Grub, tá? Então a vantagem mais perceptível é que ele transformou o processo usual de 2 estágios em um processo de 3 estágios, onde o estágio intermediário, que é o bootloader, ele toma conhecimento dos sistemas do arquivo, onde o kernel reside e não mais um acesso do setor hall do disco rígido. Então ele passa a envolver o kernel nesse processo todo aí, ok? Então, todo esse processo gerenciado que nós falamos aí é feito pela parte do Grub, tá? Então, o gerenciador de boot tem a função de carregar o kernel e a partir dele todo o sistema operacional. Eu coloquei para vocês aí uma parte do código do arquivo de configuração do Grub, tá? Então é possível visualizar aí aonde esses arquivos de configuração ficam e a partir daí realizar aí esse tipo de acesso. Então boot/grub/grub.conf é onde fica localizado todas as configurações desse gerenciador. Nós temos aqui também um exemplo de script de inicialização. Todas aquelas letrinhas que a gente vê na hora de inicialização do Linux, eu tenho um exemplo aqui no PTT para mostrar para vocês, tá? Então é só um exemplo de script de inicialização. Vou passar para vocês agora um vídeo que mostra aí de fato
a inicialização do sistema operacional. Tá? Eu vou dar um play aqui e como a gente vê, já está mostrando aí que está carregando o Groove, tá? Então, ao longo do processo eu vou pausando e falando algumas coisas, tá? A gente usou o VMware aí, está carregando o Debian nesse momento. E aqui a gente já nota que tem o Groove na versão 1.99, ok? Ele faz alguns carregamentos, vai mostrar outras informações, ó. Tá carregando agora nesse momento algumas configurações. Ó, é nesse momento aqui que ele faz o carregamento do kernel, tá vendo? Ele faz aqui, ó, loading kernel módulo loop. Então ele faz a ativação em modo swap e anteriormente ele já faz a ativação, o carregamento do kernel. Na sequência, ele já faz a checagem dos arquivos do sistema. Então ele faz lá os procedimentos de limpeza e inicialização do sistema. Ó, aqui ele já faz outras limpezas, inicialização de configurações e variáveis, configuração de rede, ó, network interfaces e outros dispositivos usados na inicialização lá no starting do Linux. Então são todos arquivos começados com S. Ó. Notem que a grande maioria deles começam com S, porque é de start, inicialização do sistema. Aí ele já pediu login e aqui ele está voltando aí na inicialização do sistema para que vocês possam rever novamente, ok? Bom, pessoal, nessa parte aqui ele já terminou, tá? Finalizou aí a subida dos arquivos do Linux. E era isso que nós tínhamos aí para mostrar para vocês, tá? Não entramos tanto no detalhe, porque são apenas aí no máximo 15 minutos de apresentação, mas em linhas gerais era isso que a gente tinha para mostrar, tá? Maiores detalhes que vocês precisarem aí vão estar no trabalho escrito, entregue ao professor aí. É isso aí. Muito obrigado e até mais.